Nossas Bíblias no Salmo 86. Antes de lermos, nós vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por podermos ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, estenda Tuas mãos sobre nós e que a Tua palavra seja aplicada em nós pela ação do Teu Espírito, nos edificando e nos levando a uma vida prática na Tua presença. Nós te agradecemos por tudo e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, orando, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Salmos 86. Salmo 86. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, processão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atentam contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim, compadece de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Meus irmãos, é comum na relação ou no relacionamento entre pessoas, esses relacionamentos às vezes não são como deveriam ser. Certa feita eu escutei de um homem, não é daqui, não vou dizer, aliás, nem cristão ele era, e ele comentando com um amigo dele, ele disse o seguinte: tem 5 anos que eu não converso com a minha mulher. Eu falei, como assim? Você é separado dela? Eu falei, não. Não é assim conversar, a gente conversa assim, mas é só sim, não. Mas como assim, você mora na mesma casa? Moro. Mas você está... Não, a gente tem já... Sabe como é que é, né? O tempo vai passando e a gente vai... Tem 5 anos que a gente praticamente não conversa. Eu falei, Jesus querido. Irmãos, esse texto não fala de casamento, nem eu pretendo falar de casamento, mas esse texto fala do relacionamento de Deus com o seu servo, dessa relação de Deus com o seu servo. Nós estamos no 3º livro de Salmos, que vai do Salmo 73 ao 89, nós vamos ficar só nesse 3º livro, nesse período, depois nós vamos para Gênesis. Mas esse é o único salmo nesse livro atribuído a Davi, e esse salmo,
ele não tem um evento específico que você pode dizer assim, não, Davi está falando, ele escreveu esse salmo por causa disso, por causa daquilo, por causa de uma perseguição, porque ele estava doente. O salmo não tem um evento específico. Agora, nós sabemos que o salmo demonstra uma angústia por parte dele, e esse salmo essa angústia leva ele uma súplica. Nós sabemos, e no Salmo ele diz que ele é servo do Senhor, e nós vamos ver isso lá no 2 Samuel capítulo 7, versículo 5, aonde Deus diz que ele era servo dele, meu servo. A gente cita muito o texto de Atos que diz, Davi, o homem segundo o coração de Deus. A gente cita muito isso. Então, na verdade, esse homem segundo o coração de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, que serve para nós de exemplo. Eu gostaria que nós estivéssemos refletindo um pouco aqui nessa noite, sobre esse relacionamento de Deus com o seu servo, que este salmo nos mostra isso, essa relação que você tem como servo de Deus, ou que Deus tem com você como servo dele. Qual é esta relação? Como é que você tem se relacionado com Deus? A primeira coisa que nós encontramos no versículo 1 ao versículo 4, se você acompanhar aí na sua Bíblia, ele vai fazer, ele começa essa conversa, ele tem uma conversa sincera de servo, ele tem sinceridade diante de Deus. Ele diz assim, inclina, Senhor, os ouvidos, responde, pois estou aflito e necessitado. Eu estou aflito, eu estou necessitado. Ele confessa uma profunda necessidade pessoal no versículo 1. Ele diz assim, eu estou aflito e necessitado, eu quero conversar com o Senhor. Lembrando aqui da tal pessoa, eu não vou nem citar, nem lembro o nome também não, porque isso tem muitos anos. Se você me perguntar quem foi, não lembro. Eu lembro do local onde eu estava que essa pessoa falou isso. Eu não lembro o nome dele não. E lembrando disso, eu fico pensando, aquele casal já vivia anos casado, mas o relacionamento deixou de ser conversas sinceras. Não tinha conversa sincera, não tinha nem conversa. E aqui ele está dizendo, ele é sincero diante de Deus. O versículo 2, ele mostra a base da conversa, é um compromisso de um pacto que ele tinha com Deus. Ele diz, preserva minha alma, pois eu sou piedoso, tu, ó Deus meu. Ele diz, Deus meu. Quando ele usa essa expressão, ele tá se referindo àquilo que está escrito lá em Gênesis 17. Quando Deus faz uma aliança com Abrão e diz, você agora é meu servo, eu sou o seu Deus. Quando Jesus é questionado sobre a ressurreição, ele diz assim, Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então ele está dizendo que essa conversa com Deus parte de um princípio de que Deus é um Deus de pacto, um pacto com o seu servo. Deus tem um pacto com aqueles que servem a Ele. Eu sou seu Deus. Você pode conversar comigo. Eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou Deus santo, eu sou Deus poderoso, eu sou Deus que mata, eu sou Deus que manda para o inferno, que salva, mas eu sou seu Deus, é seu, uma relação pessoal. Então, nessa conversa sincera, ele tem como base de que Deus é o Deus dele. Ele confessa ser servo de Deus, ele pede proteção a Deus. Deus é o Deus dele. No versículo 3 e 4, ele está se aproximando cada vez mais de Deus, por isso ele espera por alegria.
Olha que coisa interessante, ele vai dizer no 3 e 4, compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo, alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Repare o seguinte, ele está dizendo, olha, eu me aproximo do Senhor, eu elevo ao Senhor a minha alma, então nessa aproximação com o Senhor vai me trazer alegria. Nessa aproximação com o Senhor, eu tenho alegria. Quanto mais próximo de Deus, menos tristeza, porque tristeza não é de Deus. Voltando lá ao casamento do cidadão lá, eles não tinham alegria porque eles conviviam num pacto, eles perderam a alegria, eles foram se distanciando nesse relacionamento e acabou a conversa, acabou a relação, acabou o prazer de estar com o outro, acabou a alegria. E Davi está dizendo, olha, quando elevo ao Senhor a minha alma, o Senhor me dê alegria. Ele pede. Então a primeira parte desse salmo, ele tem nesse relacionamento de Deus com o seu servo, tem que haver uma conversa sincera por parte do servo, tem que haver uma conversa sincera, mas também o salmo vai além, ele diz que há um reconhecimento da graciosidade de Deus, isso está nos versículos 5 a 7, olha o que ele diz no versículo 5 a 7, pois tu, Senhor, és bom, é compassivo, abundante em benignidade para com todos que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, atende a voz da minha súplica. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Ele está falando do reconhecimento dessa graciosidade de Deus. Ele está repetindo Êxodo 34, versículos 6 e 7. No verso 5 ele diz, o servo chega diante de um Deus misericordioso. Ele tem entendimento que ele pode chegar diante de Deus, não é porque Deus é poderoso, mas é porque Deus é misericordioso. A base da aproximação é o amor e a misericórdia. Então a base de nós aproximarmos de Deus, nesse relacionamento com Deus, é o amor e a misericórdia de Deus. O que nós fazemos hoje? Nós estamos invertendo as coisas, nós queremos nos aproximar de Deus porque Deus dá. É como se nós estivéssemos indo numa casa de assistência social. Eu vou lá porque Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, é só me dar. Por isso que a maioria desses cânticos que a gente ouve por aí hoje, está sempre na primeira pessoa, né? Sempre buscando necessidade pessoal, o Deus que supre a nossa necessidade. Ele não está falando isso, ele está falando que ele se aproximava de Deus, ele se chegava a Deus, porque ele entendia que Deus era misericordioso e que Deus era amoroso. Eu vou no Senhor porque o Senhor me ama. O Senhor me amou primeiro, sendo eu ainda pecador. O Senhor deu uma vida por mim. Então eu posso chegar, o Senhor é meu Deus, eu posso ir no Senhor, eu vou conversar com o Senhor, eu tenho essa conversa, eu gosto, eu quero ir, porque o Senhor me dá alegria ao meu coração. Quando ele chega no versículo 8 até o versículo 10, nessa relação de Deus para com o servo, ele vai reconhecer a unicidade de Deus, que Deus é um Deus único. Não tem outro Deus como a ti, ele diz aí no versículo 8, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, nada existe que se compare às tuas obras, todas as ações que fizeste virão, processarão diante do Senhor, pois tu és grande, operas maravilhas, só tu és Deus. Então nessa relação ele está dizendo, olha, eu vou no Senhor porque não tem outro lugar de eu ir. Não tem outro lugar, eu não posso ir em outro, porque não há outro Deus. O grande problema nosso, meus irmãos, é que nós estabelecemos deuses no nosso coração e não vamos ao único e verdadeiro Deus. Nós não vamos ao único e verdadeiro Deus.
Que Deus são esses que às vezes nós estabelecemos no nosso coração? Nós queremos buscar alegria fora de Deus. Hoje eu vou tirar uma noite para mim me alegrar. As pessoas às vezes falam isso comigo, eu fico olhando. Será que vai para o quarto, fechar a porta e passar a noite com aquele que é maravilhoso, soberano, lendo a palavra, se deleitando nas promessas do céu, tentando ver o céu? Ou será que vai para uma beirada de uma lagoa, num lugar bonito, ou vai para algum lugar que vai ver o resplendor de Deus? Não, a pessoa está falando comigo que vai para um restaurante encher a barriga de pizza. Eu fico pensando, meu Deus. E alguns vão para o forró, alguns vão para as drogas, outros vão para a bebida. Hoje eu vou tomar todas, porque eu quero ficar feliz. Eu falo, meu Deus. E tem alguns que fazem coisas piores. Não vou nem mencionar aqui, tem crianças no ambiente. Os irmãos, ele diz que só Ele é o meu Senhor, só Ele é a alegria da minha alma. O que nós fazemos? Esse relacionamento de Deus com o seu servo tem que partir do princípio do coração do servo, que ele só tem Deus como motivo e esperança da sua vida. Só Deus é a sua salvação, só Deus é a sua alegria, só Ele, só o Senhor. Depois que ele reconhece isso, depois que ele reconhece a graciosidade de Deus, depois que ele reconhece essa unicidade de Deus, aí há um retorno de Deus para o servo. Os versículos 11 a 13, há um retorno, quando ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome, dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Meus irmãos, Deus está falando com ele aqui nesse texto. Quando ele começa dizendo no texto, ensina-me, Deus instrui, Deus dispõe o coração para o verdadeiro temor. Nós estamos estudando aqui sobre essa transformação que há no servo de Deus através do conhecimento da palavra e do iluminar, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 18. Iluminado o entendimento do vosso coração, para que vocês possam perceber a grandeza. Ou seja, Deus age, Deus retorna, Deus traz retorno ao coração do seu servo. Deus instrui, Deus dispõe o coração para o verdadeiro temor a Ele. A verdadeira vida, a verdadeira reação. Versículo 12, Deus gera um coração grato e glorificador. Nós hoje temos muito mais gente reclamando de ser cristão do que agradecendo, porque herdará algo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, o que o Senhor tem preparado para os seus. Tem mais gente reclamando do que gente grato. Então Deus gera um coração grato e glorificador. O que é o coração glorificador? É aquele coração que glorifica a Deus, que quer ser igual a Deus, que tem prazer em ser como Cristo, tem prazer em emanar o bom perfume de Cristo. A fé é um peso. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Nós nos tornamos, em vez de nos tornarmos livres, alegres, estamos nos tornando um povo cansado, pesado. Por quê?
Porque não vamos na fonte certa, não estamos bebendo da água certa. O versículo 13, ele dá um reconhecimento da sua misericórdia e o livramento da morte. Ele reconhece que Deus é o Deus da misericórdia que me livra da morte. E meus irmãos, você pode usar aqui, Davi foi livre da morte pela perseguição de Saul. Davi não tinha uma visão limitada da perseguição de Saul. Haja visto o que ele escreve no Salmo 23, ele começa o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e aí ele discorre toda a vida que ele vai ter como ovelha do Senhor. Ele me faz andar por passo verdejante, me leva para as águas de descanso, me põe na mesa com meus adversários. Certamente habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Final do Salmo. O que ele está visando? Como o Senhor meu pastor, eu vou ter uma vida de lutas, de problemas, mas certamente eu vou morar na casa do Senhor. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele está falando da cidade santa, da Nova Jerusalém. Ele está focado em algo maior, por isso ele tinha esse relacionamento com o Senhor. Nos versículos 14 a 17, ele tem um reconhecimento da sua identidade, meus irmãos. Ele reconhece quem ele é. Ele diz, ó Deus, os soberbos têm levantado contra mim, e um brado de violência atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Eles não consideram o Senhor, eles são soberbos. Eles não conhecem o Senhor, eles não têm relação com o Senhor. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo, cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim, concede-me a tua força, concede a tua força ao teu servo. Meus irmãos, olha o que ele está dizendo aqui. Eles não são servos do Senhor, eles são soberbos, eles são inimigos do Senhor, eles se voltam contra o Senhor, eles não têm misericórdia, mas eu sou o teu servo. Eu sou o teu servo, eu não sou um qualquer, eu tenho uma identidade. Meus irmãos, Pedro vai falar sobre isso. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem você é? E aí no versículo 15, ele vai fazer uma declaração de fé. A fé dele está baseada no caráter de Deus. Ele vai dizer no versículo 15, mas tu, Senhor, é Deus compassivo, cheio de graça, paciente, grande misericórdia. E no versículo 16, 17, ele vai falar sobre o servo que precisa da bondade do seu Senhor, que pode aliviar a sua angústia. Repare que apesar de servo, ele tem angústia. Apesar de servo, ele tem dificuldade. Apesar de servo, ele tem luta. Mas ele é servo. Ele tem um Deus. Ele tem um dono. Ele não é um que é tocado como a palha pelo vento. Ele tem as suas raízes plantadas junto ao ribeiro. Salmo 1. Ele sabe quem ele é. Meus irmãos, esse texto nos ensina algumas coisas sobre Deus. Nós temos um Deus que tem um pacto com aqueles que são servos dele. Nós temos que entender isso. E esse pacto não é como às vezes acontece com o casamento do homem com uma mulher, que às vezes vai se esfriando, e aquilo que começou de forma muito bonita lá naquela festa, vai se tornando algo que não demora muito a uma separação, a um divórcio. Não é assim. Ele é um Deus pactual, um Deus que não rompe com seu pacto. Ele é um Deus gracioso. Por isso nós podemos chegar até Ele. Ele é gracioso, Ele é amoroso, Ele é um Deus único. Você não pode querer satisfazer ou cobrir o buraco do seu coração com coisas como um buraco sem fundo. Só Deus é do tamanho do buraco do nosso coração. Só Deus pode preencher, Ele é único.
Ele é um Deus que opera maravilhas, é um Deus que fala, é um Deus que fala através da sua palavra, é um Deus que ensina, é um Deus que te leva a entender a vontade dEle. Esse é o Deus que se relaciona com o seu servo. Mas o texto também nos mostra dois tipos de homens aqui. Um homem que reconhece isso, que reconhece a piedade de Deus, que confia em Deus, que fala com Deus, que se volta para Deus. Mas homens que tem aqui no texto, que são soberbos, que se levantam contra o servo de Deus, se levantam contra Deus, odeiam Deus, não querem saber de Deus. Uns Deus vai levar para estar com Ele, outros Deus vai banir da presença dEle. Uns vão estar num lugar de alegria, de gozo e felicidade, onde não haverá dor, não haverá angústia, não haverá sofrimento. Por isso nós caminhamos rumo à cidade santa. Outros vão passar a vida tentando satisfazer os seus corações neste mundo e vão terminar banidos da presença de Deus de forma eterna, lá onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, o que esse texto tem para nós de prática que nós precisamos de colocar em prática na nossa vida? Primeiro, você tem que ter a prática da conversa sincera com Deus, não de forma mecânica, mas de forma sincera. Você tem que aprender a conversar com Deus. Não é fazer aquela oração que você repete ela todas as vezes. Ó Deus, abençoa aqueles que estão por aí, abençoa aqueles que estão no hospital, que você não sabe nem o nome, abençoa não sei o que, você vai fazendo aquela oração generalizada, e que ela se repete todo dia a mesma oração, vãs repetições, está escrito lá em Mateus 6, não adianta ficar com vãs repetições. Relacionamento é conversa, meus irmãos, diárias, e muitas das vezes que não se repete, pode até se repetir, mas é conversa. Isso é oração. Isso é oração. Você chegar diante de Deus e falar com Ele: Senhor, meu coração hoje está triste, meu coração hoje está passando por dificuldades, eu estou triste, eu estou assim, estou assado, ou estou feliz, estou alegre. Hoje eu estou alegre demais, porque o Senhor me mostrou isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor abriu meu coração, o Senhor me falou. Mas eu não ouvi. Meus irmãos, Deus fala através da sua palavra. Vocês estão me ouvindo porque eu estou falando uma palavra. Se eu ler aqui, ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, é Deus falando. É Deus falando. Então, use a prática da sincera conversa com Deus. Reconheça a misericórdia de Deus, o amor e a misericórdia precisam ser reconhecidos pelos servos. Nós precisamos de reconhecer, não ter uma visão de um Deus pessoal que só exige de mim, mas Ele é um Deus misericordioso. Ele tem misericórdia de mim. Eu já vi isso que nós estamos aqui adorando Ele. Você poderia não estar aqui. Eu poderia não estar aqui. Poderia estar em outro lugar. Mas não. Nós estamos aqui adorando Ele. Então Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus de amor. E nós precisamos de reconhecer isso, meus irmãos. O que nós fazemos? Às vezes nós olhamos para os nossos problemas, agigantamos os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e não reconhecemos que Ele é misericordioso, que Ele nos sustenta, que Ele nos mantém, o que Ele quer é a nós. Nós achamos que nós não queremos Deus, nós queremos o que Deus pode dar. Eu quero o que Deus pode me dar, mas eu não quero Deus. Eu busco a Deus porque Ele pode me dar, sei lá, um carro, uma casa, um marido, saúde, sei lá, uma velhice boa, dinheiro, poupança. Meus irmãos, não é isso. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu não quero que Deus pode me dar. E quando eu tenho Deus,
eu quero o que Ele quer me dar. Eu quero o que Ele quer. Não importa o que Ele queira me dar, mas eu quero o que Ele quer. Ele é único. Avalie seu coração para saber se não há outro Deus nele. Avalie seu coração para saber se não há outro Deus nele. E você quer saber se há outro Deus ou não? Olhe aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá alegria. Se tem algo que te dá mais prazer do que Deus, pode saber que Ele já ocupou o lugar maior no seu coração. Se o seu prazer sei lá, tocar um instrumento, se o seu prazer é um carro, se o seu prazer, eu vejo pessoas que têm prazer muito mais em conhecer a palavra do que o Deus da palavra. Por incrível que pareça, eu conheço pessoas que falam muito mais da palavra do que do Deus da palavra. Você tem que falar da palavra, você tem que desejar a palavra, mas a palavra tem que te levar ao Deus da palavra. Tem gente que tem mais, isso é uma demonstração das pessoas que procuram muito mais o conhecimento do que a relação com quem ele conhece. E nós devemos tomar cuidado com isso. Ouça seu Deus, Ele ilumina os olhos do seu coração, Ele que te apresenta, que vai te apresentar como noiva graciosa nas bodas do Cordeiro. Você é a noiva, você tem que querer que Ele te atavie. Nós falamos isso aqui hoje pela manhã. Irmãos, nós somos a noiva que está sendo preparada para a festa, para bodas. Nós estamos neste mundo simplesmente para sermos preparados para estar com o Senhor. Então, Ele te ilumina o coração. E por último, só Ele pode aliviar suas angústias. Não busque alívio em outro lugar. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venha a mim. Venha a mim. Lembrando daquela mulher lá no poço de Jacó, quando vai buscar água e Jesus fala com ela: se eu te der a água e você bebê-la, você nunca mais terá sede. O problema, meus irmãos, é que nós queremos matar a nossa sede fora do Deus do pacto. Eu quero encerrar dizendo: o pacto existe entre duas pessoas. Pacto é algo que existe entre duas pessoas. O pacto com Deus é um ato que vem a partir de Deus. Não é um ato de iguais. É um pacto entre desiguais. Não é um pacto entre um igual ao outro dentro da mesma condição de negócio. Eu tenho um carro, o outro tem o dinheiro. Eu vou vender o carro, se eu resolver não vender o carro, eu não faço o pacto. Se o outro resolver não comprar, não compra e não faz o pacto. Não é assim. O pacto nosso com Deus é um pacto entre desiguais. Eu não entro com nada, Ele entra com tudo. Eu não me aproximo dele, Ele me chama. Ele me atrai para Ele. O grande problema é que nós queremos fazer com que nós sejamos participante ativamente desse pacto, no sentido de que eu estabeleço regras. Não sou eu que estabeleço regras no pacto, é Deus que estabelece regras. Ele é Deus. Então o pacto é a partir dele. Ele é o nosso Deus e nós somos seus servos. Ele tem um relacionamento paternal conosco, um relacionamento de pai. E nós precisamos de entender isso. O grande problema é que às vezes nós não nos aproximamos desse Deus que nós servimos como Ele é. Um Deus misericordioso, bondoso. E esse salmo mostra exatamente esta relação entre Deus e o seu servo. Num ato do servo falando com Deus, sabendo quem esse Deus é. Que nós possamos estar pensando nisso, meus irmãos. Que nós possamos estar refletindo sobre isso. Que nós possamos estar entendendo e vivendo essa relação com esse Deus que é pactual na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Vamos nos colocar em pé. Antes de nós colocarmos em pé, eu quero que você ore e que você saiba ou reflita, faça uma oração refletindo sobre a sua vida e sobre essa relação que você